Pronto, aula gravando. Não sei se vocês já viram, mas eu já disponibilizei as notas da avaliação 1, tanto da avaliação em si, quanto do resultado final da avaliação 1. O resultado final vocês encontram no SIGA de vocês e lembrem-se que ele corresponde a 70% da nota que vocês tiraram na avaliação 1, somado a 30% da média daquelas duas atividades assíncronas que a gente desenvolveu na unidade 1. Tá? Isso aí dá o 100% da nota da unidade 1, que é essa nota que aparece aí no SIGA de vocês. Tem algumas pessoas que estão com pendências na nota da avaliação 1. Todas elas estão avisadas lá via chat do Google Classroom. Então, para essas pessoas que estão com pendências, me inscrevam quanto antes para a gente resolver essas pendências e assim finalmente encerrarmos a unidade 1 da disciplina para começar a unidade 2 de forma tranquila, tá? Dentro do escopo, né, do objeto de estudo da nossa unidade 2, a gente vai dedicar algumas aulas a conversar sobre escrita de trabalhos científicos e apresentação de trabalhos científicos. Se vocês olharem o SIGA de vocês, no SIGA já aparece essas duas partes, né, de escrita de trabalhos científicos e de apresentação de trabalhos científicos. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês para mostrar. Eu já divulguei aqui as aulas tanto da parte de escrita, né, de trabalho científico, quanto as partes de apresentação de trabalho científico. Nessa aula de hoje a gente vai conversar um pouco sobre a parte de escrita de trabalhos científicos, tá? A nossa atividade assíncrona do dia é baseada nessa parte de escrita, daqui a pouco eu comento sobre ela com vocês. E temos ainda a parte de apresentação que a gente vai conversar no nosso próximo encontro, tá? As aulas estão bem subdivididas, por isso que tem muitas partes, tá? Mas não são lá aulas tão longas assim, elas são aulas relativamente curtas, tá bom? Para a gente comentar aí sobre esses temas tão importantes. Qual o objetivo dessa parte dentro da disciplina? Acostumar vocês com a estrutura padrão de escrita, que é a estrutura padrão que vocês vão utilizar ao longo do curso inteiro, tá? Vocês vão usar isso aqui tanto na escrita de trabalhos para disciplinas, na escrita de temas, por exemplo, relacionados às disciplinas de laboratório. Inclusive, vocês já fazem disciplina de laboratório, já tem que entregar relatórios referentes aos experimentos, então isso vai ser útil na construção desses relatórios. E, principalmente, na parte de escrita de trabalhos ao longo do curso, sejam eles originários das suas iniciações científicas ou mesmo o trabalho de conclusão de curso de vocês. Isso aqui já é uma ideia de como vai funcionar, né? No primeiro semestre estamos comentando coisa que vocês vão fazer lá no último, mas é muito importante que vocês tenham isso na cabeça o curso inteiro, porque vai auxiliá-los aí nesse caminho, tá? Para essa aula, eu subdividi a aula aqui no SIGA em 3 tópicos, tá? Nesse primeiro tópico, a gente conversa sobre os elementos textuais que aparecem recorrentemente e que têm relevância muito significativa, especialmente aqui na área de engenharia, que é o uso da parte de figuras, tabelas e equações, né? Como é que a gente constrói esses elementos. Aqui eu utilizo até alguns exemplos ao longo da aula, vocês vão ver que temos alguns exemplos aqui de como são feitas essas figuras, como são construídos essas tabelas, como é que a gente faz as equações, tá? É uma aula bem padrão apresentando isso, e a gente conversa também bastante sobre referências bibliográficas, né? Eu dedico um bom tempo dessa aula a conversar sobre a parte de referências, que é aquela parte que eu sempre comentava lá no final das atividades de vocês, né? A gente acabava as atividades assíncronas na unidade 1, eu falava, a gente vai falar melhor sobre isso na unidade 2. Finalmente chegamos no momento de falar melhor sobre isso, tá? A gente tem aqui essa parte toda dedicada a referências bibliográficas, né? Vocês vão ver que mais de 50% da aula é dedicada a isso, porque é uma parte extremamente importante e que a gente vai utilizar aí ao longo do todo o curso, em toda a disciplina, vocês vão ter que usar essa parte de citações e de referências. Na parte 2, eu comento um pouco com vocês sobre a relevância dos trabalhos científicos, as diferenças e as estruturas utilizadas na condução desse tipo de trabalho.
E para isso, a gente utiliza de um artigo base, que é um artigo que eu publiquei há algum tempinho atrás, na época que eu ainda fazia meu doutorado, tá? Esse artigo ele está aqui. Eu vou adicioná-lo ao CIGA de vocês, para vocês darem uma olhada nele depois com mais calma. O objetivo nesse momento não é que vocês entendam especificamente a temática dos tópicos que estão aqui abordados, mas sim que vocês avaliem a estrutura que está aqui apresentada, tá? Até porque boa parte das contas que estão sendo aqui feitas e etc., vocês ainda vão ver em disciplinas futuras do curso. O meu objetivo aqui é que vocês observem a questão estrutural do trabalho, que é justamente o que a gente está comentando aqui nessa parte da aula, tá? A gente comenta sobre a estrutura em si, a gente comenta onde a gente pode encontrar, por exemplo, trabalhos científicos, dá uma visitada nesses trabalhos, comentamos sobre alguns aspectos relevantes e, por fim, chegamos nas diferenças estruturais entre artigos e trabalhos de conclusão, dissertações e teses, que é uma dúvida que costuma acontecer muito na cabeça de vocês. Por fim, chegamos na última parte, que é a parte 3, onde a gente comenta sobre efetivamente a estrutura base de um trabalho científico. O que seria essa estrutura base? Aqui o que eu quero comentar e converso com vocês é sobre cada uma dessas partezinhas. Por exemplo, o resumo. O que é que o resumo tem que trazer? Como é que um bom resumo é construído? Uma introdução. O que é uma introdução e como uma boa introdução é construída. Tudo isso vai estar linkado a esse artigo base aqui. A gente vai conversar quase sempre com base nesse cidadão que vocês estão vendo aqui. Então, vamos lá. Quais são essas partes que a gente vai comentar lá? A gente vai comentar sobre o resumo, que está aqui apresentado. A gente vai comentar sobre a introdução, que está aqui apresentada. A gente vai comentar sobre a metodologia, que está aqui apresentada. A gente vai comentar sobre os tópicos de resultados e discussões que estão aqui apresentados e a gente vai comentar finalmente sobre a conclusão, que é o último tópico aí de escrita, né, para esse tipo de trabalho que está aqui apresentada. Aqui, nesse trabalho, nesse caso aqui em específico, a gente tem outras subseções, tá? Como, por exemplo, uma seção de agradecimentos, uma seção de nomenclatura, a parte de referências, que lá no vídeo eu comento especificamente quando é que elas aparecem, por que elas estão aqui, mas não são comuns, né? Não são padrão de aparecer em todo trabalho científico. Então, não é recorrente que todo trabalho científico que você pegar, você vai encontrar essas subseções, claro, com exceção das referências. As referências sempre vão estar lá, mas agradecimento e nomenclatura nem sempre vão aparecer. Então, o objetivo dessas 3 aulas é dissecar essa estrutura de trabalho, né? Não vou aqui ficar repetindo efetivamente tudo que estão nas aulas, até porque aqui vocês vão ver que tem bastante edição, bastante comparação, o que reduz o tempo, né? Se eu fosse falar tudo isso aqui sem o recurso de edição, e isso aqui ia durar mais ou menos uns 3 encontros. Então é melhor vocês verem um vídeo de 29 minutos do que eu ficar aqui 6 horas aula comentando sobre esses temas. Então estou me aproveitando aí da edição para simplificar essas estruturas, tá? Ao longo do desenvolvimento dessas subseções e desses subtópicos aqui dentro das aulas. Isso aqui é a nossa parte de escrita, tá? Que é o que, em teoria, eu queria comentar com vocês hoje. Lembrando, boa parte vocês vão ter que assistir aqui nos vídeos, né? Boa parte da aula está aqui e não no que a gente vai ter de encontro síncrono hoje. Uma outra parte muito importante que eu preciso comentar com vocês diz respeito à nossa atividade assíncrona 1 da unidade 2, que é essa daqui. A atividade ela é bem simples, tá? Ela pede que vocês selecionem um dos trabalhos apresentados em qualquer eixo temático do último COBEC-C. O último COBEC-C, por conta da situação pandêmica, aconteceu no ano de 2019, e o link para acessar esses trabalhos ele está aqui, ó. Se vocês clicarem aqui, vai abrir o link do COBEC-C. Daqui a pouco eu vou compartilhar isso aí com vocês, para vocês darem uma olhada. E dentro desse trabalho aqui, né, quando vocês clicarem no link, ele vai abrir essa janela aqui. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vai abrir essa telinha aqui, ó.
e aí vocês vão ver que tem várias áreas, por exemplo, engenharia ambiental e tecnologias limpas, e aqui a gente tem vários trabalhos dentro dessa área, tá? Se vocês descerem um pouco mais, vocês vão ver que a gente tem outra área. Observem aqui pela barrinha que a gente tem muito trabalho, tá? O COBEC-C é um congresso muito grande, é o Congresso Brasileiro de Engenharia Química e Iniciação Científica. Aqui, por exemplo, temos a parte de engenharia de separações e termodinâmica, que é, inclusive, a parte onde tem um trabalho meu aqui, eu preciso achá-lo, tá? Aqui tem muito Freitas, eu não vou me achar aqui nunca. Mas tem um trabalho que é até de autoria minha, de um aluno aqui da UFMA, aqui nesse bolo, tá? E se vocês escolherem, por exemplo, eu quero trabalhar com esse trabalho aqui, professor, pré-tratamento de hidrólise enzimática da biomassa lignocelulósica de milho em reator batelado. Eu quero mexer com esse cidadão aqui. Você clica aqui no PDF e aí você vai ter acesso ao trabalho completo, tá? E aqui vocês vão ver que a subdivisão é muito parecida com aquela com a qual a gente conversa na aula. A gente tem resumo, introdução, metodologia, os procedimentos, a parte de resultado de discussões, e a parte de conclusão e a parte de referências, tá? Vocês vão ver que é uma estrutura muito similar àquela do artigo base que a gente está tratando, claro que aqui com um tamanho reduzido, porque se trata de um congresso de iniciação científica, então o trabalho tem uma dimensão um pouco menor. E o que é que vocês vão fazer com esse trabalho que vocês vão selecionar aqui? Eu estou pedindo que vocês façam uma resenha crítica. Eu não sei se todo mundo aqui tem familiaridade com o tema, mas o que é que seria uma resenha crítica? Aqui vocês vão precisar incluir a opinião de vocês sobre o tema, sobre a área ou sobre o objeto de estudo do artigo que vocês selecionaram. E eu não quero uma opinião, uma crítica sobre a área, por exemplo, peguei um trabalho de ambiental, vou comentar sobre a área de ambiental. Não, peguei um trabalho de ambiental que fala sobre o uso de catalisadores para reduzir a emissão de CO2. Não quero que você fale sobre isso. O seu foco vai ser em resenhar, ou seja, criticar e comentar sobre a estrutura base do trabalho base, né? Ou seja, você vai pegar esse trabalho que está aqui, por exemplo, vou abrir aqui qualquer um que me aparecer, vou abrir esse primeiro aqui, ó. E você vai abrir esse trabalho. Nesse trabalho, o resumo que ele apresentou, esse resumo segue essa estrutura básica que a gente comentou na nossa aula base, ele apresenta as informações seguindo essa característica que a gente comentou. A introdução, essa introdução segue a estrutura que a gente comentou lá na aula base, ela apresenta as informações essenciais sobre o tema que ele vai tratar. A parte de material e métodos deixa claro como tudo foi desenvolvido. A parte de resultados apresenta os principais resultados de forma clara, coesa, se utilizando de tabelas, de figuras para fazer essa apresentação. A conclusão traz os principais achados do tema. As referências estão adequadas, seguem o formato padrão imposto pela BNT, que a gente conversa lá na aula 1. Ou seja, eu quero que vocês avaliem criticamente se esse trabalho segue uma estrutura base, uma estrutura padrão de um trabalho científico, tá? É só isso, eu não quero que vocês analisem temas, gente. Por exemplo, aqui usamos um método espectrofotométrico para determinação de enxofre fertilizante. Eu não quero saber o que é enxofre, eu não quero saber o que é fertilizante, eu não quero saber o que é espectrofotômetro. Eu quero saber se essa estrutura que foi utilizada aqui é coesa, é consistente com a estrutura base que a gente discutiu aqui nas aulas, nos vídeos a respeito disso. É um trabalho mais sucinto, tá? Normalmente, quando a gente fala em resenha, a resenha tem um tamanho de uma lauda apenas. Então, aqui vocês vão ver que tem tamanho mínimo uma lauda e tamanho máximo uma lauda. Professor, o meu trabalho não consegue ficar em uma lauda de jeito nenhum. O que é que eu faço da vida? Resuma. Diminua o tamanho dele, porque resenhas são apresentadas normalmente em uma lauda. Então, se controle e escreva em uma lauda. Não seja prolixo igual o seu professor de História da Engenharia Química. E a atividade individual, e ela precisa ser entregue até a próxima semana, tá, gente? Dia 7, que é o nosso próximo encontro síncrono aqui, dia 7 de junho. Então, essa aí é a nossa primeira atividade assíncrona da unidade 2. Lembrando, né, assim como na unidade 1, as atividades assíncronas que aqui desenvolvermos, elas farão parte da composição da nota de vocês para a unidade 2. Então, é bem importante, bem relevante que vocês
façam as atividades para auxiliá-los aí nessa composição de nota final. Matheus Costa falou que vai analisar o meu trabalho. Não faça isso, rapaz. O trabalho é um negócio de maluco. Deixa ele quietinho lá. Não mexe com ele, não. Pega outro. Tem muito trabalho legal aqui. Você vai pegar bem o meu. E como vocês podem ver, gente, aqui só uma recomendação final, tirando a brincadeira, eu sugiro que vocês procurem aqui dentro do tema, né, como no final lá da unidade 1 a gente conversou sobre qual área vocês gostariam de atuar, né? Essa foi até uma das perguntas lá da avaliação 1. Eu sugiro que vocês procurem trabalhos aqui dentro dessa temática, voltados a esse tópico, né, de interesse de vocês. Né? Por exemplo, ninguém lá falou que iria trabalhar com a parte de sistemas particulados. Né? O que seriam sistemas particulados? São usos de sistema de contato entre fases diferentes. Por exemplo, eu pego um composto que é sólido, junto ele com um composto líquido e vejo como é que eles interagem. É uma área bem interessante, com aplicações em basicamente todas as áreas da engenharia química. Então, se vocês quiserem entrar nos sistemas particulares, é uma área bem rentável, tá? Por exemplo, os reatores mais utilizados a nível industrial hoje são reatores chamados de reatores de leito fluidizado, eles se utilizam de tecnologias particulares para sua operação, tá? E o entendimento dessa estrutura particular é extremamente importante. Aqui, por exemplo, tem uma seção exclusiva de processos biotecnológicos. Muita gente, por exemplo, falou que iria trabalhar na indústria de cerveja por conta de processos fermentativos, etc. Eles estão aqui, ó. Os processos fermentativos vão estar todos aqui. Aqui, por exemplo, tem uma galerinha produzindo bioetanol a partir de biomassa de milho, tem algumas coisas bem legais que podem servir aí para direcioná-los um pouco melhor dentro da área de interesse de vocês, tá? Aqui tem a área que eu pesquiso, né, a área de simulação e otimização, então tem aqui alguns trabalhos nessa área, que é uma área que depende bastante de matemática. Então, por exemplo, se vocês abrirem algum desses trabalhos aqui, vocês vão ver que vai ter uma quantidade maior de equações do que em outras partes, tá? Se vocês forem passando aqui, você já começa a ver que vai ter um equacionamento um pouco maior, porque é uma área que exige uma quantidade de equacionamento realmente um pouquinho maior. E assim, vocês podem escolher qualquer um desses trabalhos. Se eu não me engano, essa edição aqui, ela teve, tem aqui, ó, 473 trabalhos publicados, uma quantidade bastante razoável de trabalhos para vocês tirarem algum que seja da área de interesse de vocês, tá? Então, pode pegar aí qualquer uma desses trabalhos e trabalhar em cima deles, desenvolver em cima deles. Aqui na parte de estatística a gente não vai ter acesso porque o meu login desse congresso já expirou, mas eu queria mostrar algumas coisas interessantes para vocês, como, por exemplo, vocês poderiam ver qual a área que teve mais trabalho publicado. É bem interessante, né, acompanhar onde é que tem mais gente trabalhando. Normalmente é melhor você trabalhar onde tem menos gente. Então, são números bem interessantes. Se tem muita gente lá, quer dizer que você vai ter muita concorrência, então vai para o lado que tem menos gente que vai dar certo. A parte de engenharia química, ou engenharia das reações químicas e catálise, que é a área da disciplina de cálculo de reatores, que é outra disciplina que eu ministro aqui no curso, também é uma área bem legal de vocês darem uma olhada. Vai ter muita coisa legal aqui envolvendo transformações, né, de compostos partindo de reações químicas. Lembrando, tá? No meu objetivo não é que vocês adentrem na temática do trabalho, e sim que vocês avaliem a estrutura do trabalho com base nessas aulinhas que estão disponíveis no SIGA de vocês. Então, dá uma olhada na aula do SIGA, vê a estrutura desse trabalho, compara com essa estrutura que está aqui apresentada, vê essa parte de referências, vê tudo direitinho, vê se tudo está seguindo essa estrutura padrão que a gente comenta aqui nessas 3 videoaulas, tá? Essa aí é a nossa atividade 1, tá ok? Da nossa segunda unidade. Agora está aberto aí para vocês, gente. Qualquer dúvida, comentário, é só perguntar. Para que não fique muito grande esse vídeo aqui do síncrono, eu vou finalizar a gravação, tá?